Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, o André falou um pouco para vocês sobre a importância de se amostrar animais, se amostrar a fauna de um determinado lugar. Falou um pouco sobre o grupo de especialidade dele, que é a avifauna. E eu vou falar um pouco para vocês agora sobre o meu grupo de especialidade, que é a herpetofauna. O que a gente estuda dentro da herpetologia? Quais são as espécies e os organismos que compõem a herpetofauna? São os répteis e são os anfíbios. Os répteis, os dois grupos, répteis e anfíbios, são vertebrados, animais vertebrados, tetrápodes. A principal diferença entre répteis e anfíbios: anfíbios são tetrápodes anaminiotas, ou seja, não apresentam ovo amniótico. Os répteis já fazem parte de uma linhagem maior de vertebrados, que são os amniotas. Todos aqueles animais que apresentam desenvolvimento a partir de um ovo amniótico. O que esse ovo amniótico trouxe de vantagem para os répteis? Uma independência de um ambiente aquático. E isso é uma vantagem que os anfíbios não apresentam. Então, assim, os anfíbios estão associados a ambientes úmidos, com temperaturas mais controladas. O desenvolvimento desses animais, por esse ovo ser um ovo anamniótico, não apresenta os anexos embrionários necessários para promover a proteção desse ovo no ambiente. Então, os ovos de anfíbios são restritos a ambientes úmidos, de alta umidade e aquáticos. Já no caso dos répteis, não existe essa necessidade deles ocuparem e precisarem de ambientes úmidos. Então, os répteis são animais mais independentes, mais fáceis de se encontrar em ambientes mais distantes de ambientes úmidos, em ambientes mais distantes de áreas úmidas. Além dessa característica de um ovo anamniota e um ovo amniota, apresentado por esses dois grupos, os anfíbios ainda apresentam uma pele altamente permeável, uma pele bastante úmida, que não é protegida pelas escamas como é protegida a pele dos répteis. Então, essa é uma outra característica que faz com que esses animais, os anfíbios, sejam dependentes de ambientes úmidos. Então, a procura por anfíbios se dá principalmente em ambientes próximos a corpos d'água. É muito mais fácil a gente encontrar anfíbios próximos a corpos d'água. Enquanto que os répteis ocupam uma variedade maior de hábitats e a gente consegue encontrar esses animais, os répteis, em ambientes mais variados. Como que a gente faz para conseguir encontrar esses animais na mata, na floresta, seja no seu ambiente natural, onde quer que a gente esteja? Aqui, por exemplo, a gente está em um ambiente de cerrado. A metodologia para se amostrar esse grupo, apesar de serem dois grupos distintos, répteis e anfíbios, que apresentam essas características que eu acabei de pontuar para vocês, eles apresentam hábitos de vida que se assimilam um pouco, e esses hábitos de vida um pouco semelhantes possibilita que a gente utilize os mesmos métodos de amostragem para conseguir capturar esses dois grupos de animais. Então, quais são, basicamente, esses métodos que a gente utiliza para amostrar répteis e anfíbios? Primeiro, a gente pode utilizar armadilhas. A armadilha mais utilizada para se capturar esses animais são chamadas de armadilhas de interceptação e queda, ou pitfalls. O que são essas armadilhas? São baldes que ficam enterrados ao nível do solo, onde esses animais vão passar por esses baldes e vão cair e ficar presos lá no balde. Depois, o pesquisador, quando vai revisar essas armadilhas, encontra o animal dentro do balde e promove essa coleta. Além da utilização de armadilhas para a amostragem desses animais, a gente faz também o que chamamos de busca ativa no ambiente. O que vem ser essa busca ativa? A gente andar, percorrer trilhas, percorrer o interior de matas e florestas em ambientes naturais, procurando microambientes que são propícios e que apresentam a maior chance da gente encontrar esses tipos de animais. Que tipos de microambientes são esses?
Para os anfíbios, próximos a corpos d'água, rios, riachos, lagoas, brejos, debaixo de pedras e troncos. Para os répteis, a mesma coisa, só que para os répteis a gente tem a vantagem que não precisa necessariamente a gente ficar focado em ambientes aquáticos, próximos de água, porque eles são capazes de se dissipar e de se locomover por ambientes que apresentam menos umidade. Além do método de armadilhamento, utilizando pitfalls, e do método de busca ativa, no caso dos anfíbios, e esse é um método semelhante com o que o professor André explicou sobre a amostragem de aves, a gente faz também a busca auditiva de anfíbios. Por quê? Os anfíbios se comunicam principalmente através de sons. A comunicação desses animais se dá principalmente através de sons, diferente de répteis. Os répteis quase nenhuma espécie de réptil conhecido emite algum tipo de som para comunicação. E no caso dos anfíbios, não. A comunicação é feita por som e essa comunicação se dá principalmente durante a atividade reprodutiva. Quem vocaliza? Os machos. Apenas machos de anfíbios vocalizam justamente para atrair fêmeas e assim eles conseguirem se reproduzir. Cada espécie de anfíbio apresenta uma vocalização ou um canto específico e esse canto, a partir desse canto, é possível a gente identificar essas diferentes espécies. Então, além desses dois métodos principais de armadilha e busca ativa, no caso dos anfíbios a gente também consegue fazer essa busca auditiva, escutando e procurando regiões que concentram muitos machos cantando e dessa forma conseguir identificar as diferentes espécies que o ambiente apresenta. Então, depois que a gente entrar na mata, a gente tem algumas armadilhas meio montadas aqui, a gente vai terminar de montar essas armadilhas e à medida que a gente for montando as armadilhas, eu vou explicando para vocês como é o mecanismo, como é o funcionamento dessas armadilhas, os cuidados e os detalhes que a gente tem que ter tanto durante a montagem e quanto durante a revisão desse tipo de armadilha. E depois disso, no momento que a gente estiver percorrendo as trilhas, eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas de como amostrar através da busca ativa, como procurar esses animais em ambiente natural. Bom, pessoal, como a gente falou anteriormente, existem dois métodos básicos de se amostrar a herpetofauna. Aqui o que a gente vai ver agora é o método principal, que é o uso de armadilhas, chamadas de armadilhas de interceptação e queda, ou pitfall. A gente pode encontrar esses dois termos, essas duas terminologias aí na literatura. Então, do que consiste uma armadilha de interceptação e queda? São baldes enterrados com a boca ao nível do solo. Essa disposição dos baldes ela pode variar dependendo do ambiente. Se o ambiente permitir que esses baldes estejam colocados em linha, distantes aproximadamente 3 a 4 metros um do outro, ou existe uma denominação chamada pitfalls em Y também, que é um balde central e 3 baldes interligados a esse balde central. Esses baldes são interligados pelo quê? Pelo que a gente chama de cerca-guia. Essas cercas-guias, elas interligam 2 baldes. E qual é a função da cerca-guia? Se o animal estiver passando pelo ambiente e ele bater nessa cerca-guia, essa cerca vai guiá-lo até o final dela e ao final dessa cerca existe um balde. Então o animal vai cair nesse balde e vai ficar preso. O que é importante ter em mente, considerando armadilhas de interceptação e queda? Primeiro, o tamanho do balde vai direcionar o tamanho do animal que a gente vai capturar. Geralmente para lagartos e anfíbios, o tamanho do balde não influencia muito, mas para serpentes sim. São armadilhas que são capazes de pegar serpentes, lagartos, anfíbios e também pequenos mamíferos. Baldes muito pequenos não conseguem manter serpentes,
dentro dele, então as serpentes são capazes de fugir de baldes pequenos, e baldes maiores um pouco são capazes de manter espécies de serpentes, que é o que a gente vai ver aqui, baldes um pouco maiores. Retomando, o que é importante sobre pitfalls? Primeiro, a partir do momento que a gente abre essas armadilhas, essa revisão tem que ser diária, no mínimo diária, porque os animais vão cair no balde e vão estar presos ali. E se essas revisões não forem feitas diariamente, esses animais podem morrer dentro do balde. Então a gente tem que fazer essa revisão no mínimo diariamente, a depender da época do ano. Se for uma época muito chuvosa, esses baldes podem se encher d'água. A gente tem que fazer essa revisão pelo menos 2 vezes por dia. A amostragem é feita de forma contínua, então se eu vou amostrar durante 7 dias, meus pitfalls vão permanecer abertos por 7 dias. Ao final desses 7 dias de coleta, é importante a gente desmontar essas armadilhas. Se houver outra campanha de amostragem, não é necessária a retirada desse balde. O balde pode permanecer enterrado, porque a parte mais trabalhosa de se montar uma armadilha de interceptação e queda é justamente abrir o buraco para conseguir enterrar o balde. Então, se for ocorrer outra campanha de coleta, retira-se as cercas guias. A gente vai ver daqui a pouco como é que são essas cercas guias, como é que elas funcionam melhor. Retira essas cercas guias, fecha o balde para que nenhum animal caia ali naquele meio tempo. E aí, para a próxima campanha, depois de 1 ou 2 meses, quando a gente for fazer a outra campanha de amostragem do trabalho, é só retirar a tampa do balde, montar as cercas novamente e proceder com a amostragem. Então, a gente vai ver agora como é que é feita. Aqui a gente já tem armadilhas com os baldes já enterrados, eles estavam tampados com as cercas guias dentro. A gente vai ver agora como é que a gente fixa essas cercas guias interligando esses baldes e o mecanismo de funcionamento dessa armadilha. Isso aqui estava enrolado aqui no chão da mata, muito cuidado na hora de abrir, pode ter bicho aqui, tomara que não tenha. O pessoal tem uma aranha aqui, ó, já. O pessoal que trabalha com isso, o pessoal foi muito gente fina, né? Deixou tudo prontinho. Isso aqui, quando a gente vai fazer a primeira vez, tem que fazer tudo. Furar o buraco, cortar o plástico do tamanho certo, mandar fazer estaca, grampear. Vocês vão ver depois que tiver montado, passando, vocês vão ver que é tudo grampeado. Bom, pessoal, a gente montou essas armadilhas ontem, né? As armadilhas de interceptação e queda, ou pitfall. Demos um tempo para que ela agisse. Ela é uma armadilha passiva. Então, o que quer dizer isso? Ela está montada e ela vai ficar agindo 24 horas por dia enquanto ela estiver montada. Isso é o que caracteriza uma metodologia passiva. Boa parte das espécies de répteis e anfíbios apresentam hábitos noturnos. Então, é sempre bom ter esse período amostral durante a noite. Serpentes se deslocam principalmente à noite também, apesar de existirem espécies diurnas. Então a gente deixou de um dia para o outro, fizemos a revisão aqui das armadilhas, não conseguimos capturar nada nesse primeiro dia. Uma amostragem para um estudo, seja ele um estudo de impacto de meio ambiente ou um trabalho de pesquisa científica. O período amostral ele varia, mas nunca é apenas uma noite é muito pouco para se conseguir fazer uma boa amostragem do local. Então o ideal é que essas armadilhas ficassem montadas aqui por pelo menos mais umas 5 ou 6 noites. Para aí sim a gente conseguir começar a capturar, ter uma chance maior de capturar esses animais. Como eu falei para vocês anteriormente,
o gancho ele é uma extensão do nosso braço, então na hora de revisar uma armadilha é sempre bom a gente dar uma mexida no fundo do balde utilizando o gancho. Ah, mas eu não tenho gancho. Tudo bem, pega um pedaço de tronco, um galho que está ali próximo. Nunca utilize a mão diretamente para vistoriar essa armadilha. Geralmente ela acumula folhiço, folhas mortas, galhos no fundo. Então alguns animais podem se esconder muito bem ali. Apesar do objetivo principal da armadilha, aqui no nosso caso, ser de capturar répteis e anfíbios, muitos insetos acabam caindo nesses baldes. Algumas aranhas, escorpiões, formigas, são animais que têm ferrão, pode vir a picar. Então é sempre bom dar uma vistoriada, uma mexida com um gancho. Se detectar que não tem nenhum animal desse tipo, aí sim a gente procede à captura do nosso animal de interesse. É sempre bom retirar qualquer tipo de animal que esteja ali dentro, para que ele não morra, né? Ele caiu nessa armadilha, então a gente retira, mesmo que caiu inseto, não é o objetivo do nosso estudo. A gente está procurando répteis e anfíbios. Mas se tem algum inseto ali, é bom a gente retirar. E agora a gente vai, como a gente não vai utilizar mais essas armadilhas, a gente vai fechar, tampar os baldes, a tampa bem fixa, enrolar as lonas. E numa próxima oportunidade, quem precisar utilizar essas armadilhas de novo vai montá-las assim como nós fizemos ontem.